aqui nosso tema. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, o pessoal tá entrando, boa noite. Boa noite a todo mundo. Vi que a Yane já tá por aqui. Boa noite. Boa noite, Pê, tudo bom? A Bia também tá por aí. Bom, hoje o nosso papo por aqui é sobre exercício físico e intestino. A Yane, você já está por aí que eu vi. Deixa eu convidar a Yane. Olá, boa noite. Deixa eu acertar isso aqui. Putz, eu não estou te ouvindo, você me ouve? De novo, vamos à saga de novo. Não te ouço, você me ouve? Bom, acho que o pessoal está me ouvindo, né? Porque eles estavam respondendo os comentários. Você não, né? Não, eu não te ouço. Tá bom. Bom, enquanto isso eu vou ficando por aqui. Tá bom. Tchau, amiguinha. Até já. Enquanto isso eu vou ficando por aqui. Eu vou começar a contar para vocês, enquanto a Yane vai e volta, de onde saiu a nossa ideia de falar um pouquinho aqui sobre o eixo intestino-músculo. Inclusive, sair um pouco, acho que algumas pessoas já conhecem um pouquinho sobre isso, já ouviram falar, já tem noção, né? Para quem está mais próximo da prática da microbiota, acompanha aqui um pouquinho do que eu falo e do que eu faço de maneira geral. A ideia da gente falar um pouquinho hoje aqui sobre o eixo intestino-músculo é mostrar as diferentes abordagens de como essa relação acontece, né? Então, pensando, quando a gente está falando do idoso, quando a gente está falando, e essa relação com o intestino, que a gente sabe que muda bastante, pensando sobre isso na performance, então de que forma o intestino ele pode estar envolvido de alguma forma com performance esportiva de maneira geral, e também quando nós falamos simplesmente de pessoas que são ativas e como é que a gente ter esse olhar, né, e essa conexão podem fazer uma diferença. Estou vendo o pessoal entrando. Oi, oi, gente. Oi, Cá. Karine também estuda intestino. Fica aqui com a gente para participar. O Lê também. Sei que conhece um pouquinho sobre essa parte. Então, quem conhece de intestino, acompanha as coisas de microbiota, fica por aqui. A gente vai falar hoje sobre um pouquinho de ácidos graxos de cadeia curta, como é que uma pessoa que não se preocupa muito com as fibras, ela pode de algum jeito ter uma influência negativa sobre performance, enfim. A Yane vai contar um pouco também sobre o trabalho dela, né? Para quem não conhece a Yane e não sabe, a Yane, ela fez o mestrado dela com intestino e exercício físico, estudando microbiota intestinal, então nós trabalhamos juntas nesse trabalho, e foi o mestrado da Yane. E agora tomara que eu ouça. Não. Eu não consigo ouvir. Daquela outra vez aconteceu isso também, né? E agora eu saio. Ouve? Agora eu ouço. Eu juro pra você, eu não sei o Que que é. ótimo. Eu tô determinada a descobrir o que é que esse Instagram tem. Porque todas as vezes que eu vou fazer algo com um convidado, acontece isso com áudio. E aí, não sei, eu saio e entro em determinadas vezes e volta a funcionar com um milagre. Dessa vez foi mais rápido do que da outra, né? Porque da outra a gente entrou e saiu acho que várias vezes. Que bom que hoje foi mais rápido. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gi.
Boa noite. Olha, ainda bem que você conseguiu entrar rápido e o seu áudio está aparecendo, porque eu descobri que falar sozinha, de fato, por muito tempo, é um pouco difícil, sabe? Eu normalmente faço lives com amiguinhos e falar com amiguinhos é ótimo, mas agora falar sozinha aqui não é tão legal quanto quando tem um amiguinho por aí. É verdade. Eu fiz uma live também esses dias e foi cansativo, mas as pessoas, elas comentam muito, tiram algumas dúvidas, mas no fim das contas só quem fala é você mesmo, então fica cansativo. Mas é isso aí, pessoal, a gente gosta também, né? Bom, amiguinha, dessa vez você que é a convidada por aqui, então, primeiro, muito obrigada por ter aceitado participar e da gente falar desse tema, que eu acho que para nós duas ele é bastante interessante e que com certeza a gente ficaria aqui horas discutindo, falando inclusive algumas coisas talvez sem lógica e que estão pautadas só na nossa imaginação e no que a gente leu. Mas eu agradeço muito de você ter aceitado. E, enfim, se você puder se apresentar, com certeza você vai se apresentar bem melhor que eu, porque eu vou aqui falar com o coração, então você vai conseguir falar com a razão. E explicar para o pessoal qual é a importância da live, porque estamos aqui para falar de eixo intestino-músculo. Olha, pessoal, só para começar, eu e Giovana temos muita saudade e a gente é muito chorona, então a gente não pode falar uma da outra, senão não dá certo. Inclusive, na frente de eventos importantes, a gente já se emocionou muito. Mas, assim, Gi, muito obrigada por estar aqui hoje, viu? Eu estou adorando mesmo esses encontros quinzenais para trazer um pouquinho do que a gente estuda, né, dos nossos universos para compartilhar com o pessoal. E assim como a gente falou na última live, eu e Giovana, pessoal, viemos de mundos diferentes, áreas diferentes, muitas vezes pontos de vista diferentes, mas a gente adora conversar, discutir, é sempre uma conversa saudável e sempre foi construtiva, principalmente assim, eu falando por mim, muitas coisas se ampliaram depois dessas experiências que a gente passou juntas durante o período de São Paulo, né, quando eu fiz o meu mestrado. E aí, para me apresentar a vocês, eu acredito que hoje tem muitos convidados aqui do Instagram da Gi. Eu chamo Giovana de Gi, porque eu sou do Nordeste. Aqui a gente não tem Geovanas, aqui normalmente a gente tem Giovanas. E aí, desde o início, eu fui a ousada de começar a chamar ela de Gi, e é um apelido particular meu. E aí, pessoal, eu sou da nutrição, sou nutricionista formada na Universidade Federal de Sergipe, que é a minha terra natal, e eu fui passar uma temporada em São Paulo para aprofundar meus conhecimentos nessa área da nutrição. E eu dei uma grande sorte de ter caído nesse laboratório, que foi coordenado pelo professor Lancha Júnior, e a gente desenvolveu nossas pesquisas em paralelo. A Giovana, na época, fazia o seu doutorado e eu o meu mestrado. E o que a gente tinha em comum é que a gente estudava microbiota intestinal. Ainda estuda, né? Giovana desenvolveu o projeto dela em parceria com outros laboratórios também, e aí ela focava muito no estudo em relação a atletas, suplementação de probióticos e outros assuntos relacionados. E eu fui estudar a promoção de saúde associada à nutrição e ao exercício físico em indivíduos comuns, indivíduos que, na verdade, nem faziam exercício físico, e que eu convidei a fazer durante um período de tempo para que a gente pudesse avaliar algumas alterações na microbiota intestinal desses seres humanos. E aí, enfim, durante esse período a gente desenvolveu muitas coisas juntas. Eu já concluí o meu mestrado, a Giovana já concluiu o doutorado dela, a G ficou em São Paulo dando continuidade e eu retornei à minha terra, porque aqui também eu tenho outros trabalhos, outros contatos. Hoje em dia, atualmente, eu estou desenvolvendo já no 3º ano do meu doutorado e eu estudo obesidade. Não saí muito da área da microbiota, mas, na verdade, os aprendizados que eu tenho ganhado nesse período de doutorado têm me ajudado a compreender muitas coisas das quais a gente enfrenta na prática clínica, né? E até
na verdade, antes de entrar no mestrado, a gente na nutrição não aprende muito sobre microbiota intestinal. E muitas vezes a gente, lógico, estuda toda a parte fisiológica, anatômica, bioquímica, que envolve o trato gastrointestinal, mas a microbiota, como é um assunto que cientificamente é recente, então a gente não tem tanto desse conteúdo na nossa graduação. E muitas coisas, na verdade, depois que eu passei a estudar microbiota, fizeram mais sentido em relação ao que eu aprendi na nutrição. Inclusive, para dar um exemplo clássico, o porquê que as fibras controlam glicemia e colesterol. Sempre disseram isso para a gente, mas nunca explicaram pelas vias bioquímicas, pelas vias científicas, de fato, como isso acontecia. E dentre no caso, os efeitos do exercício físico, contextos de saúde e de doença, várias outras coisas hoje fazem muito mais sentido para mim, depois de me aprofundar durante esse período de pesquisas em relação à microbiota, em relação ao sistema imunológico e principalmente exercício físico, né? Eu sempre fui muito fã da área esportiva, mas por ser da nutrição, sempre mesclei as duas coisas aí e vem dando certo, ainda bem. E é isso, hoje em dia eu estou na área da pesquisa ainda, enfrentando outras aventuras, mas no contexto de obesidade e de Covid-19. Ótimo. Foi, na verdade, gentilmente convidada a fazer, né, um trabalho relacionado a isso. Ou tem doutorado no Brasil, nos últimos anos, enfim. Aí, Ari, conta um pouquinho para o pessoal, antes da gente, enfim, começar a discussão, de fato, né, sobre de que jeito o músculo e o intestino estão relacionados, mas conta um pouquinho do seu trabalho, do doutorado, do mestrado, que foi, na verdade, a pergunta naquele momento, né, que a gente tinha, era, bom, será que o treinamento físico é capaz de mudar alguma coisa lá no intestino, né? Porque naquele momento, novamente, pode ser que para algumas pessoas, né, isso pareça, neste momento da literatura, da ciência, enfim, já uma pergunta meio antiga, tipo, é claro que sim. Mas naquele momento, a gente ainda não tinha isso descrito em trabalhos, a gente só tinha isso particularmente descrito em trabalhos que estavam ou feitos com animais ou feitos em condições especiais, como, por exemplo, pessoas obesas ou pessoas, mulheres pós-menopausa, enfim. Então, a gente quis ver se o exercício, de fato, era capaz de mudar ou se era necessário mudar, né? Eu acho que agora eu já posso falar isso. Quando a gente está tratando de indivíduos saudáveis, né? Vou colocar os saudáveis na aspas, visto que nós iniciamos lá o seu trabalho naquele momento com indivíduos sedentários, né? Porque hoje uma das primeiras coisas que eu coloco na discussão, e que já tem alguns trabalhos falando também, é que será que dá para existir um sedentário saudável, né? É verdade, essa pergunta ainda permeia e, na verdade, a gente tem ganhado conhecimento em relação a um efeito negativo do sedentarismo de fato, né? Porque, assim, as pessoas, de uma forma geral, podem ter a compreensão de que o sedentarismo é só você não fazer atividade física. Então, eu não faço, eu não tenho os benefícios da atividade, do exercício físico, mas tá ok. E hoje a gente já sabe que não é ok. Na verdade, esse tempo sedentário, né, e a nossa vida moderna tem favorecido cada vez mais que a gente mantenha um comportamento bem de conforto, né, bem de sentado, parado e sem muitos movimentos, e isso parece até levar para caminhos que favorecem um envelhecimento precoce até, né? Mas aí, Gi, na época, a gente não tinha essa noção nenhuma, na verdade. A maioria dos trabalhos que relacionavam intestino e exercício físico, ou então esporte, eram estudos com atletas que já reportavam os desconfortos gastrointestinais, diversas alterações, né? A frequência também de sintomas respiratórios, tendo relação também com a prática esportiva. E no contexto de não atletas, de pessoas comuns, o que a gente sabia era muito pouco, assim, no sentido de que havia, de fato, essa microbiota intestinal, mas a gente não entendia qual era a funcionalidade que ela tinha, qual era a participação
e se possivelmente ela poderia ter um papel benéfico. A microbiota não é uma descoberta recente, ela já era sabido disso há muito tempo. Mas as tecnologias científicas que permitiam realmente a gente estudar isso dentro do ser humano, elas são mais recentes e elas ainda estão passando por aprimorações, né, para que a gente cada vez mais tenha a possibilidade de estudar muitas coisas que estão dentro da gente, só que de uma forma menos invasiva possível, né? Que a gente não precise de uma cirurgia, que a gente não precise entrar realmente na pessoa para pegar alguma coisa de lá. E aí essas tecnologias, elas são mais recentes e isso tem favorecido várias descobertas científicas. E aí, na época, há pouco tempo atrás, mais ou menos uns 4, 5 anos, né? Tinha muitos trabalhos em modelo animal. E as pesquisas em modelo animal, elas são extremamente importantes porque elas representam, elas trazem alguns tipos de modelos que podem representar o que acontece em seres humanos. E, claro, esses estudos em modelo animal, eles são bem controlados, eles são desenvolvidos com uma quantidade padronizada de animais, tudo de uma forma bem cautelosa para que realmente essa pesquisa tenha valor e que a gente não tenha feito ela de qualquer jeito. E aí as pesquisas que estavam sendo publicadas nessa época, com microbiota intestinal e exercício, mostravam nitidamente mudanças na microbiota intestinal. Só que o trabalho científico feito em modelo animal, ele é um trabalho bem controlado, muito bem controlado, porque você está controlando, inclusive, a temperatura do animal, a comida que o animal come, a relação que ele tem com outros animais no mesmo ambiente, ou se ele fica sozinho ou não, o peso do animal, é tudo muito controlado. Então, de qualquer modo, o modelo animal, ele traz perguntas, ele traz, na verdade, algumas ideias, algumas informações extremamente importantes para que depois a gente vá para o humano. E a gente estude o humano realmente como ele é e as alterações que realmente acontecem com essa pessoa. E nessa época, mais uma vez, só tinha trabalho com atletas. E atleta, ele tem um estilo de vida e características por causa do esporte que são específicas. Também eu não posso pegar um estudo com atletas e comparar com uma pessoa que faz academia. Mesmo, pessoal, uma pessoa que faz exercício todos os dias, de domingo a domingo, mesmo que essa pessoa participe de uma competição a cada 2 meses, a cada 3 meses, mesmo que essa pessoa tenha um ritmo de treino ali controlado, mesmo assim, ela não é ainda categorizada como um atleta mesmo, que tem um histórico longo de atleta, que faz competições fora do seu país, né? É uma categorização que é necessário as pessoas entenderem, não porque a gente está diminuindo essas outras pessoas que não são, é porque o atleta, ele ganha profissionalmente para aquilo. Então, o estilo de vida dele é totalmente diferente de uma pessoa que compete, mas que também tem filhos em casa, que cuida, chega em casa, dorme tarde, acorda cedo, tem uma alimentação ali regrada, mas não como a do atleta. O atleta tem médico, o atleta tem nutricionista e tudo mais. E aí, o que tinha nessa época, a publicação que tinha sido feita nessa época foi um marco, não foi, Gi? A mulher era uma mulher, na verdade ainda, que a gente só descobriu depois de um tempo, porque a gente ficava chamando o Clark, e na verdade era a Clark, e ela trouxe uma informação que, assim, norteou todas as outras pesquisas que aconteceram dali em diante. E depois de um tempo, a gente viu que na pesquisa dela tinha várias falhas, várias. Mas, claro, foi a primeira pesquisa, ela foi pioneira na publicação nessa área de microbiota intestinal e exercício físico. Então, assim, não importa, de acordo com o conhecimento que tinha na época, a informação que ela trouxe foi suficiente para que outros cientistas ao redor do mundo se interessassem e buscassem mais informação. E um deles foi a gente. E aí, 2014, né, essa publicação dela, isso, a primeira dela, né? Foi em 2014 e a gente estava em 2016, iniciando os trabalhos. E é tanto, Gi, interessante, na época o projeto era maior, né, envolvia treinamento de força.
A gente tinha a intenção de recrutar pessoas que eram sedentárias e que não faziam nada de exercício já há muito tempo, realmente sedentárias, e convidá-las a participar de um treinamento físico. Mas a gente queria testar, eu acho que eram duas modalidades de treinamento físico. Um treinamento moderado. Não tinha ritmo? Eram três. Eram três. Era um projeto grande. Era treino de força, era o HIIT e era o treinamento contínuo moderado, um treinamento de intensidade controlada, não muito alta, durante um tempo maior de execução. Então, nós tínhamos 3 modelos de treinamento para que a gente comparasse entre eles as alterações de microbiota intestinal. Só que, na época, a pesquisa que a gente tinha de nortear era essa, da Clark, que apenas comparava... Atletas, né? Que era com atletas, comparava atletas e sedentários e os artigos em modelo animal. Então, depois de muitos estudos assim, e de pensar metodologicamente falando, a gente reduziu de 3 para 1. E ficamos com a ideia do exercício moderado contínuo. Isso porque, pessoal, até hoje, inclusive, existe uma lacuna importante em relação aos estudos de treinamento de força. Porque o treinamento físico controlado, aeróbio e contínuo, um exercício assim que envolvesse mais grupos musculares e que tivesse uma característica mais cardiorrespiratória, né, mais aeróbia, ele é um tipo de treinamento que ele afeta mais o intestino de uma forma mais rápida em comparação ao treino de força, que é um treino em que os estímulos eles são mais localizados. Então, na época, fazia mais sentido a gente iniciar dessa forma, porque senão a gente poderia nem encontrar muita coisa no mesmo sentido da Clark, de que ela foi a primeira, mas ela teve várias falhas porque ela não tinha conhecimento suficiente na época para fazer um estudo melhor. É tanto que isso é um alerta. Leiam estudos bem criticamente, porque às vezes o estudo ele tem as falhas, não por culpa totalmente dos autores, mas porque é o que foi possível ser feito, né? E aí, beleza, nós ficamos com o treinamento moderado. Eu e Giovana, né, como eu sou nutricionista, então eu tive muito suporte de Giovana para poder desenvolver o treinamento, determinar as cargas de treinamento, porque isso é muito importante. Não era só chegar eram exercícios nas bicicletas, então não é só chegar e ficar lá pedalando de qualquer jeito. Tinha uma intensidade, tinha uma velocidade, tinha uma carga, tinha um ritmo que eles tinham que manter, uma cadência, várias questões que são importantes para que, de fato, esse exercício ele tenha o estímulo que a gente precisa para causar uma adaptação. E aí foram 10 semanas de treinamento físico. Todos os indivíduos que a gente recrutou, eles foram divididos em 2 grupos, um grupo que fez o treinamento e um grupo que não fez o treinamento. Esse grupo que não fez, depois das 10 semanas, eles receberam instruções e tudo mais. Teve uns que chegaram a treinar comigo depois também, porque a gente sempre fornece alguma coisa em troca, né? Pela participação do voluntário. Essa participação é muito importante, porque sem ela não existe pesquisa. A gente não faz pesquisa com a gente faz pesquisa com pessoas reais, para que a gente veja o que acontece realmente com elas e poder reproduzir esses resultados em outras pessoas também. E aí, depois de várias avaliações e desse período, quando a gente foi analisar nossos dados, de fato a gente percebeu que houveram mudanças, que houve mudanças na composição da microbiota intestinal desses indivíduos. E como o ser humano, ele é uma pessoa super diversa, né? Assim, não é todo dia que a gente come a mesma coisa. Tem dias que a gente treina mais forte, tem dias que treina menos. Tem dias que a gente sofre de mais estresse de trabalho ou de coisas do dia a dia. Tem dias que a gente dorme mais, tem dias que a gente dorme menos. Essas características que são comuns da vida das pessoas, elas impactam em tudo no nosso corpo. E aí, para que a gente reduzisse ao máximo esse impacto e pudesse realmente garantir que as mudanças ali da microbiota foram por causa desse treinamento físico, aí eu orientava esses indivíduos a manter a sua alimentação regrada. Eu coletei registros alimentares durante todo o período das 10 semanas que a gente avaliou. Então,
no início, no meio, depois, e eu coletei vários questionários. A gente na nutrição usa 3 tipos de questionários, principalmente. O registro de 3 dias, o registro de 24 horas e o questionário de frequência alimentar. O de 24 horas eu dupliquei, eu peguei o de 48 horas, porque a nossa alimentação é um fator muito importante que influencia constantemente a nossa microbiota intestinal, além de outras questões também. Esses indivíduos, pessoal, eram bem parecidos nas suas características, então a idade deles eram muito parecidas. Eles todos frequentavam o campus da USP, então eram todos estudantes, tinham uma rotina muito parecida, pegavam ônibus, almoçavam no mesmo lugar, para vocês virem que essas questõezinhas assim, na pesquisa, elas são bem controladas para que a gente realmente consiga entender os resultados que a gente vai encontrar ali depois, para que não seja nada assim aleatório, porque muitas vezes um resultado que pode acontecer com uma pessoa não quer dizer que foi a intervenção que ela fez. Pode ser que outra coisa ali que ela não controlou tenha minimamente influenciado. Por isso que quando uma pessoa fala, mas comigo funcionou. Tá, mas normalmente essa pessoa pode ter algumas características que favoreçam ou pode estar fazendo coisas associadas que também favoreçam, né? Então, por isso que a gente, na pesquisa, a gente precisa controlar ao máximo essas características do ser humano e tentar controlar as coisas para que a gente entenda realmente aqueles resultados e ver se eles são possíveis de se reproduzir na prática. E aí, por fim das contas, a gente encontrou que a microbiota intestinal desses indivíduos, 3 resultados mais importantes. Primeiro, a gente percebeu que esses indivíduos não tiveram uma diferença de diversidade da microbiota intestinal. O parâmetro de diversidade, pessoal, é que na nossa microbiota nós temos trilhões de micro-organismos, né? Várias espécies diferentes. E quanto mais diversa for a sua microbiota, melhor, porque elas competem entre si. E se elas mantêm uma competição justa, democraticamente, elas se mantêm dentro de um contexto de saúde. Se houver alguma espécie ou algumas espécies que consigam aumentar em termos de população nessa microbiota, acaba acontecendo um desbalanço, que é o que a gente chama de desbiose. E aí a gente viu que no nosso trabalho, todos os nossos voluntários não eram desbióticos, não eram. Então, por isso, o treinamento físico não teve que causar algum efeito na diversidade. Não precisava aumentar a diversidade de quem já tinha uma diversidade boa. Esse foi um dos pontos muito interessantes, Gi, que vale a pena a gente discutir. Segundo, as mudanças que aconteceram na microbiota que a gente observou foram em 2 grupos, que é o grupo dos Clostridiales e o grupo dos Streptococcus, que são 2 grupos que meio que eles têm uma rede de cooperação na nossa microbiota intestinal que está relacionado com o treinamento físico, com a alimentação, com a produção de ácidos graxos de cadeia curta. E para pessoas que são saudáveis, pessoas que não têm doenças, mas que são sedentárias, esses 2 grupos, ao se modificarem depois desse tempo de treinamento físico, isso pode ter contribuído para manter uma diversidade estável dessa microbiota desses indivíduos. Isso é um ponto muito importante, porque em outros estudos que avaliaram realmente o efeito do sedentarismo, o sedentarismo causa uma desbiose e causa uma mudança em alguns grupos, como esses que eu encontrei no meu trabalho. E o terceiro resultado se refere à associação, porque eu encontrei a associação de diversidade e de alguns grupos da microbiota que estiveram associados com o consumo de carboidratos. E os meus indivíduos, eles tinham um consumo de fibras e de carboidratos que está dentro das recomendações que o nutricionista passa para as pessoas. Então, a composição da microbiota dos meus indivíduos estava positivamente associada com a ingestão de carboidratos, com a ingestão de pães, porque pelo questionário de frequência alimentar a gente pega quais os alimentos que a pessoa tem costume de comer, e aí tinha lá pães, cereais e tubérculos, como por exemplo, o aipim, né? A gente chama aqui de macaxeira, o aipim,
a batata doce, A inhame, mandioca. isso, a mandioca, esses tubérculos de uma forma geral. Então, a gente entendeu que as características desses indivíduos que participaram do nosso estudo estavam associadas com esse consumo de carboidratos, de modo que, se eles comessem menos, eles podiam também apresentar diferenças nessa microbiota. Então, foram esses 3 resultados muito interessantes que a gente encontrou, que a gente não imaginava encontrar no início, em relação à diversidade, em relação a esses grupos de microbiota, em relação ao consumo de carboidratos, e que acredito que pode contribuir para que outros pesquisadores continuem investigando talvez outras modalidades de treinamento físico, até para tratar pessoas que estão realmente em disbiose. E aí sim, em termos de saúde, esse treinamento físico, ele trazer diversos benefícios para a saúde intestinal dessas pessoas e prevenir outras doenças, né? Ayane, eu acho que tem vários pontos interessantes de tudo que você foi falando aí. Inclusive, eu vou puxar o gancho que a gente tem 2 perguntas aqui. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem deixar as perguntas também na caixinha de pergunta aqui do lado, eu abro ela depois para dar uma olhadinha. Então, fiquem à vontade. Pode mandar aqui mesmo como comentário ou colocar ali na caixinha de perguntas. E que eu vou linkar um pouquinho com a pergunta do Antônio, que o Antônio perguntou por que o treinamento aeróbio parece, de alguma forma, né, trazer resultados mais promissores ou mais rápidos na microbiota. Provavelmente ele falou isso comparando um pouco, né, com o treinamento de força. E eu acho que é legal a gente colocar isso atrelado um pouco à discussão até mesmo do seu trabalho, né? E depois, teve mais uma pergunta aqui, a Priscila perguntou se o estudo está disponível. Priscila, o estudo está disponível, a gente deixa aqui também, no meu Linktree tem o estudo, provavelmente no Daiane tem também, e a gente pode deixar ele aqui para vocês, enfim, nos stories, ou pode mandar lá um direct para a gente, que a gente manda para vocês o trabalho. Assim, quanto mais gente lê, souber, enfim, é exatamente o que a gente quer. Fizemos para isso, afinal, né? Mas voltando um pouquinho nessa questão que o Antônio colocou, e eu até ia falar, mas eu, né, sou uma pessoa que estou praticando a gentileza, não te interrompi. E quando a gente fez lá a escolha, basicamente, né, de qual seria o grupo que ficaria, né? Porque a gente tinha, na verdade, é claro, a gente estava na Escola de Educação Física e Esporte, então a nossa questão era, vamos comparar perfis de treino, porque afinal é disso que a gente gosta, a gente quer saber o que é mais eficiente, a gente quer saber o que funciona mais. Então a nossa ideia inicial estava atrelado a querer saber sobre melhores resultados, né? Mas a gente partia naquele momento do pressuposto de que sempre dá para ser melhor, né? Acho que esse é um ponto importante com o resultado que a gente viu no trabalho. A gente achava que toda a microbiota, ela necessita de mudanças, ou quanto mais diverso, melhor. Então, quem já está bom pode ainda assim melhorar ainda mais, né? E aí, é importante colocar um pouco do como é que foi nosso raciocínio para manter o grupo aeróbio naquele momento, né? Estudar, de fato, essa parte. E também pensando um pouco nessa questão do Antônio, né? Então, aí eu vou começar falando, mas você complementa, porque essa foi uma discussão que a gente teve no laboratório várias vezes, né? No momento da escolha, e isso acontece muito quando a gente está desenhando um projeto de pesquisa, ou que um projeto está sendo, de fato, né? Quando ele está ali, digamos assim, nessa fase de avaliação, antes de você startar, antes de começar a ir atrás, de fato, dos voluntários. O primeiro ponto, né, é base na ciência mesmo. Então, o que a gente olhou lá? Bom, o que a gente sabe é que o exercício, de forma aguda, ele causa uma diminuição do fluxo sanguíneo lá na região gastrointestinal. Quando é que isso começa a acontecer? Isso começa a acontecer quando a gente está falando de um exercício realizado lá a pelo menos 50% do consumo máximo de oxigênio. Então, você tem lá um mínimo de exercício. E a base, naquele momento, né, ela era muito mais pautada em estudos que foram realizados com essa característica do endurance, né? Porque o histórico do intestino, ele vem daí. Como é que começam os estudos atrelados a exercício físico e intestino? Começam lá dos praticantes de endurance, de exercício de longa duração, que apresentam sintomas gastrointestinais. E aí você começa a hipótese de que, olha,
Parece que é diminuir o fluxo sanguíneo para a região do intestino e facilita a ocorrência desse sintoma. Então, a gente pauta um pouco nessa tratativa do histórico e no que a gente já sabe em termos metabólicos, porque qual que era a nossa ideia naquele momento? Bom, a gente já sabe que tem em relação de hormônio com motilidade intestinal, então atividade simpática. Mas eu tenho maior alteração da atividade simpática, de catecolaminas, dos hormônios contra-regulatórios, quando eu estou falando de um exercício com essa característica, né? Cardiorrespiratória, mais cardiorrespiratória. Quando você olha para isso no treinamento de força, é tudo diferente, né? Então, e o perfil alimentar dos indivíduos também é diferente. Essa era uma discussão que a gente tinha. Quem busca treinar força e o tipo de estímulo que a gente tem que dar, porque na força você tem muito mais variável para também controlar, né? Então, você pode não causar necessariamente essa alteração de fluxo para a região intestinal, porque a intensidade, né? E a redistribuição que o exercício com característica aeróbia, né, do endurance, ele leva, é diferente, é muito maior, né, em termos de quando você pensa ali no agudo e vamos pensar no crônico com a sucessão de vários agudos. Além disso tudo, né, que foi onde a gente foi pautando lá as nossas sessões, a gente tinha mais uma. Bom, a gente nem sabe o que acontece no clássico, que seria lá o moderado e contínuo, né? Que será que fazer uma caminhada muda a microbiota? Será que de bicicleta para o trabalho pode melhorar a microbiota? Então, foi pensando um pouco nessa ideia, né? Do que é acessível, do que é possível de se fazer, para depois a gente começar a mexer, então, com intensidade. E bem naquele momento que a gente ainda estava discutindo isso, saiu também um trabalho que era um trabalho com animais, mostrando que, quando eles compararam lá nos bichinhos, né, então, o bichinho que, embora eu acho que eles eram obesos, os animais, ou com dieta high-fat, se eu não estou me enganado, não lembro tão bem, mas enfim, eles compararam dois modelos de treino e perceberam que o que influenciava de fato a mais nessa composição da microbiota era a alimentação, a dieta, e não o bicho ter sido treinado com HIIT ou ter sido treinado contínuo. Isso não influenciou tanto. O que influenciou mais era se ele estava em um desses dois modelos, ainda assim fazendo a dieta high-fat. Isso era que gerava uma maior alteração da microbiota. E tinha mais um ponto, além dessa base toda que a gente usou, que era, né, eu acho que o da onde a gente vem. Então, a gente vem em termos de laboratórios, né, então, pensando no professor Lancha, no Zeca, Ronaldo, que são nossos parceiros, né, o Fabio Lira, enfim, o GG, que tem também uma participação muito grande, né, nessa conceituação toda da nutrição esportiva no Brasil, que vem desse perfil inflamatório. Então, a gente sempre olhou muito para essa questão exercício e inflamação, né? Como o exercício, ele pode, de alguma forma, atenuar inflamação sistêmica, né? E que para o exercício de força, isso começa muito depois. Então, a gente, digamos assim, pode parecer um pouco contraditório, mas existem crenças e existem frentes, e a gente vem, sim, de algum jeito dessa frente que defende, né, a importância desse trabalho cardiorrespiratório sistêmico, né, como uma força para alterar hormônio, para alterar o trabalho muscular, inclusive para liberar miocinas e etc. A gente tem isso, né, muito forte. Então, isso fez, naquele momento, com que a gente falasse, bom, vamos primeiro estudar o contínuo aeróbio, né? E que eu acho que tem muita relação com por que a gente percebe isso em termos de resultado mais rapidamente também. Porque você consegue gerar um estímulo, né, no cardiorrespiratório que ele precisa de um desvio muito rápido para a região, né, que está sendo trabalhada, porque na maioria das vezes você está trabalhando com grandes grupos musculares. E esse foi uma discussão que a gente até teve também, tá bom, mas a gente pode fazer um treinamento de força que também só use grandes grupos, mas como é que você vai fazer isso com um grupo de indivíduos sedentários? Porque você precisava de intensidade, era basicamente pegar indivíduos sedentários, então, e botar ele para fazer uma aula de crossfit, talvez, né? O que gera já uma série de outras dificuldades, que é a adesão, que é o risco, porque também tinha isso, bom, vou pegar um indivíduo sedentário e pôr ele para fazer um programa de treino. Mas eu preciso garantir
que as articulações dele estejam ok para que ele possa fazer, tanto é que a gente nem fez inteiro, a gente fez na bike, que era exatamente pensando nessa outra questão, né? A gente escolheu a bicicleta por ser mais segura, pensando nos indivíduos que não faziam atividade, a gente não ia. Como a gente queria ver de fato o efeito do exercício físico, não dava para adaptar eles primeiro, então, ir lá para a musculação, porque daí eles não iam mais ser sedentários, né? Então a gente pensou em todas essas questões, e aí essa foi a escolha, então, dessa parte de manter o programa, né, de exercício contínuo, e a gente começava com 55%, era isso? E até 65%? De 60% a 65%. E aí a gente ia ajustando, porque a pessoa, quando ela inicia um programa de treinamento e ela é sedentária, qualquer atividade que para você pareça fácil, para ela não é. Então, ela atinge rapidamente esse limite alto. E se a gente passasse desses 65%, ela já estaria em uma intensidade bem maior. E uma das características básicas assim que diferenciam esses modelos de treinamento, essas características são em relação a tempo e intensidade, né, Gi? E aí, assim, quanto maior a intensidade, as mudanças que ocorrem no seu corpo são diferentes de você manter uma intensidade mais controlada. E aí é que está também uma das principais diferenças. Quando você, por exemplo, quando você escolhe fazer um esporte de resistência, ou se você escolhe fazer um esporte atlético, atletismo, por exemplo, ou se você resolve trabalhar com força, por exemplo, ou se você resolve fazer, sei lá, outro tipo de esporte, você pode perceber que esteticamente é visível as diferenças entre as pessoas que praticam cada um desses esportes, e metabolicamente, em termos de corpo, as diferenças também existem. De uma forma geral, elas caminham para uma direção que é em relação aos benefícios do treinamento físico, independente de qual seja ele. Mas as mudanças que acontecem vai depender muito das características do treinamento. A velocidade de como essas mudanças acontecem vai depender dos estímulos dessas características de treinamento. E aí a gente queria preservar umas condições de treinamento clássicas, comuns, e que são mais acessíveis à população, para que a gente pudesse enxergar um resultado, seja ele positivo ou não, mas que pudesse ser aplicado à maioria das pessoas, né? Eu acho que é legal até a gente pensar um pouquinho, né? Porque, assim, voltando até um pouquinho nessa questão que o Antônio colocou, hoje, o que a gente tem, né, de trabalhos, porque essa comparação entre aeróbio e força, que a gente inclusive pensou em fazer, mas que ela seria meio desleal, digamos assim, né, em relação ao intestino, porque a forma com que esses perfis de treino, eles vão alterar o intestino é diferente, né? Eu lembro que a gente até buscou uns trabalhos para ver se existia algum tipo de trabalho que mostrava, porque no exercício de força que a gente tem, na verdade, é um aumento da pressão, né? Muito grande, intraabdominal, dependendo do nível de força que esse indivíduo faz, o que também seria impossível de fazer com um indivíduo sedentário, né? E eu lembro que a gente foi até buscar para ver se tinham trabalhos que também mostravam possíveis lesões em células intestinais ou grandes alterações do fluxo pautada no treinamento de força em si. Porque a grande questão que é difícil desvincular é que o perfil alimentar, de acordo com a modalidade que a gente está falando, quando uma pessoa já é praticante, ela tem tendências, né? Então, uma pessoa que busca, por exemplo, que tem mais prazer na realização do exercício com um perfil mais cardiorrespiratório, de endurance, ela tem um perfil alimentar. Essa modalidade tem um perfil metabólico, inclusive. Então, ela tem uma predominância mais oxidativa, esse indivíduo vai necessariamente precisar de um suporte maior em termos de carboidrato, né? Vai precisar, e se for, né, tiver uma alimentação que ela está balanceada, que uma nutricionista de alguma forma faça a prescrição, vai ter uma quantidade de fibras. Quando você tem uma necessidade de aporte proteico menor quando você compara lá com o indivíduo que faz força, né? Então, não estou nem falando do atleta, porque se a gente for falar do atleta, embora isso aconteça numa magnitude maior, e você tem outras alterações possíveis no intestino, porque daí, inclusive, é uma resposta que a gente nem tem na ciência ainda, que é, bom,
Será que o aporte proteico que a gente tem, por exemplo, em fisiculturistas, ainda assim a gente pode dizer que o intestino atua de maneira positiva lá, né, nesse intestino? Será que essa necessidade proteica desse organismo é tão maior que, independente do quanto seja consumido, pelo tanto de síntese que é necessário fazer, está tudo bem no intestino? Ou será que não, né? Porque em termos de metabólitos produzidos, a gente já sabe, inclusive hoje tem trabalhos no exercício mostrando que você aumenta, sim, produção de amônia, você aumenta, sim, produção lá de espécies, né, de radicais sulfitos, e que isso não é positivo pensando em saúde intestinal, microbiota, enfim. E A isso gente tem um trabalho também. A gente vê isso muito mais, né, assim, é mais natural ver esse perfil, esse aumento do consumo proteico, ou essa hiperpreocupação do consumo proteico, quando a gente está falando de indivíduos que priorizam o treinamento de força ou que estão atrelados a modalidades, né, que necessitam de alguma forma, né, de grandes massas musculares, enfim. Porque, de fato, quando você fala lá do indivíduo que está mais pautado no cardiorrespiratório, aí a discussão ela vai mais para a linha do carboidrato, basicamente, né? Então, a gente vai, por demandas, você vai se preocupar mais com carboidrato, e que, inclusive, é uma questão para o intestino também, né? Tem várias questões aí atreladas, inclusive quando a gente fala de performance, né? Do como esse aporte, esse suporte pode vir, e você pode ter o intestino a seu favor ou não, né? Porque hoje a gente já sabe, na verdade, tem trabalhos mostrando que esses sintomas gastrointestinais que as pessoas podem apresentar durante a atividade tem a ver com saúde da microbiota e saúde intestinal, porque não é simplesmente restringir fluxo que leva a esses sintomas, porque isso é inerente do exercício, é necessário, inclusive, para que a atividade aconteça. E parece também que não é aumentar a permeabilidade do intestino que leva aos sintomas, mas sim, né, o que tem ali e que consegue acessar o sistema, porque é o que tem na microbiota, o que existe nesse intestino desse indivíduo, que quando eu boto ele para fazer exercício e eu aumento a permeabilidade, dependendo do que passa, eu posso aumentar sim a chance dele apresentar esses desconfortos, né? Então, que a gente pode falar de coisas mais simples do tipo somente arrotos ou flatulência durante a atividade. Mas existem muitos sujeitos, quando a gente fala, por exemplo, de corridas, então, pessoas que fazem 10, 21, 42 quilômetros, que vão apresentar sangue nas fezes depois, ou que vão ter quadros de diarreia durante o exercício. Então, a gente vai para outro caminho, né? É bacana a gente também mostrar que, eu gosto muito de falar isso, embora a gente fale de exercício e bote ele lá numa caixinha como se ele fosse uma coisa assim, né? Do tipo redonda, fechada, o exercício físico, ele é um mundo, na verdade, porque você tem muitas modalidades com características muito diferentes. Então, e também a gente só dividir entre a força e o cardiorrespiratório, ainda assim fica muito difícil, né? Porque você tem um intermitente, que é um estímulo de outra maneira, embora você precise sim de uma capacidade cardiorrespiratória bastante grande, quando você está falando dos intermitentes, mas às vezes você tem um aspecto de potência muito presente, né? Como a gente pode olhar, por exemplo, no rugby ou no handball, que você precisa disso acontecendo também, e que a gente tem trabalho, né? Inclusive tem trabalho mostrando o que acontece lá nesse perfil de modalidade. E que o mais interessante que a gente vê é que, quando eu estou falando do exercício com características de força, parece que eu preciso de fato de mais tempo de treinamento para induzir algum tipo de mudança na composição dessa microbiota intestinal. Então, que isso, né, as alterações inerentes, elas podem acontecer, porque hoje a gente só tem trabalho com pessoas muito treinadas por muito tempo e pessoas que foram treinadas por um período curto de tempo, mas que parece que elas só vão acontecer depois de um tempo, né? E aí acho que tem muitas coisas para botar na discussão, né? Do tipo, primeiro, é isso que a gente discutiu aqui quando a gente desenhou lá o trabalho da Yane.
como é esse treinamento, né? Por que seria necessário mudar esse intestino? Enfim, acho que começa por aí, né? E agora eu vou deixar você falar, senão eu vou falar por muito tempo. Como estão os estudos que visam analisar a saúde da microbiota em atletas masters? Olha, eu nunca li um estudo de microbiota no atleta master de fato, assim. A maioria dos trabalhos, eles são feitos com triatletas, né? Com maratonistas, e aí, claro, tem muitos ali que já fizeram várias maratonas, que já fizeram mais de 2 provas, 3 provas de triatlon, são atletas que vêm num ritmo engajado mesmo, até a nível internacional mesmo, de competição internacional, competição olímpica. Mas em esportes de muito longo, aí assim, a gente não tem, mesmo que tivesse um trabalho não resume o que acontece com todas as pessoas, né? Quanto mais trabalho a gente tiver com pessoas diferentes, com populações diferentes, melhor. Até porque uma das questões que eu coloco na discussão do meu artigo é que o que acontece na minha população, ela também não precisa necessariamente acontecer com a população europeia, por exemplo, ou com a população da África ou do Chile. Porque, assim, mesmo que esses indivíduos sejam muito parecidos com os que eu estudei, ainda assim, as questões climáticas e ambientais, elas também influenciam na microbiota. Aqui eu estou conversando com vocês e a umidade do meu tempo aqui, né? A quantidade de vento, a temperatura, os alimentos que eu tenho acesso aqui e o ar que entra na minha boca, tudo isso influencia na minha microbiota intestinal. E aí, pessoal, assim, como somos seres humanos que temos um intestino muito parecido, então acaba que uma boa parte dessa microbiota é semelhante entre a gente, ou mesmo que elas sejam diferentes, algumas espécies que eu tenho apresentam as mesmas funções de algumas espécies que Giovana tem, mesmo tendo espécies diferentes. Mas pelo fato de a gente ter o mesmo intestino, a gente apresenta algumas semelhanças. Mas é impossível comparar pessoas com a mesma microbiota, mesmo sendo gêmeos, porque algumas particularidades vão influenciar nessa microbiota intestinal também. E aí, pensando num atleta master, a gente volta à questão do que a gente estava discutindo em relação ao estímulo do treinamento físico. O que a gente sabe hoje de mais evidência científica, ele fica na zona do exercício moderado ou do exercício HIIT. Já tem muitos trabalhos também mostrando a influência das oscilações de intensidade durante um curto período de tempo. A questão do tempo que você faz o exercício e a intensidade, esquecendo a microbiota, ela influencia em como o teu corpo vai conseguir suportar aquele esforço que você está fazendo ali naquele momento, certo? Então, você vai para a academia, vai fazer uma aula de jump, ou vai para um crossfit, ou vai correr. O tipo de estímulo que você está dando para o seu corpo é que você está numa situação, assim, totalmente fora da sua zona de conforto. E aí, o tempo que vai durar esse estímulo e a força que você está fazendo para conseguir suportar esse estímulo vai ativar várias coisas dentro do seu corpo. No exercício de força, como a gente estava explicando, você está fazendo repetições localizadas. Então, o seu músculo está sofrendo, mas o estímulo que você está dando, ele é local. Então, ali mesmo no músculo, ele se resolve. Ele não precisa recrutar muitas gorduras do tecido adiposo, ele não precisa recrutar muito fluxo de sangue, que deveria ir para o intestino e passa a ir para o músculo, né? Ele não recruta tantas modificações sistemicamente falando, ou seja, no corpo inteiro, ao contrário dos exercícios que têm essa característica cardiorrespiratória, que inclui o aeróbio, o exercício de HIIT, os exercícios que você recruta mais parte do seu corpo e que você gasta mais um tempo ali em movimento sem parar. E aí, para um atleta que está ali fazendo treinamentos pesados, uma quantidade de horas por dia fazendo treinos, mesmo que sejam treinos mais leves, mas ele está em constante movimento. É uma pessoa que tem uma disciplina de alimentação ali crítica também, e que, não sei, se ele treina ao ar livre, por exemplo, a maioria dos esportes normalmente
são dessas características de contato mais ao ar livre, né, para esses atletas. E aí é um atleta que já tem também muito tempo ali fazendo esse tipo de treinamento, que já compete, já passou por vários estresses psicológicos também, né? Tem o eixo aí intestino-cérebro que também é importante. E aí quando você pega esse cara que tá lá na ponta, que tá numa condição assim de bastante esforço há muito tempo, você imagina que a microbiota desse cara não é igual a uma pessoa que treina 1-2 horas por dia, mesmo que ela treine todos os dias, certo? E aí, Gi, a gente entra até na discussão que a gente queria trazer hoje para cá. Essa comunicação que existe entre o intestino e o músculo é justamente porque esse atleta master, por exemplo, ele tem uma necessidade energética e nutricional muito alta para conseguir recuperar todo esse estímulo que o treinamento ou que a competição causou no corpo dele, não só no intestino. Durante esse exercício e depois desse exercício, esse cara recrutou muitas células do sistema imunológico para repor as lesões do exercício, para recuperar as lesões do exercício. Esse cara também trabalhou muito o coração dele, o pulmão dele. Esse cara também liberou muitas substâncias inflamatórias durante o exercício, que nesse caso a inflamação ela é uma forma de sinalizar os órgãos do corpo de que alguma coisa diferente está acontecendo. Nesse caso é o treinamento. Então essas substâncias inflamatórias, elas chegam no fígado, elas chegam no tecido adiposo, elas chegam no rim, chegam no coração, enfim. Então a carga de treinamento que esse cara faz é muito alta, muito exaustiva e, portanto, as necessidades energéticas e de nutrientes desse indivíduo é muito alta. Por causa de todas essas modificações que o treinamento físico faz com esse cara, há muito tempo que ele já é um atleta master, o intestino e principalmente a microbiota desse cara é totalmente diferente de uma pessoa comum que faz seu exercício uma vez por semana. Ou uma hora por dia, mesmo que seja todos os dias na semana. Gente, mais uma vez, eu não estou diminuindo essa pessoa, viu? Eu só estou explicando que tudo vai depender das demandas do seu corpo, das alterações que o exercício causou em você. Não sabemos dizer se essas mudanças na microbiota seriam boas ou ruins. E, na verdade, pelo menos nas minhas aulas, eu costumo falar para as pessoas saírem dessa categorização de bom e ruim. O nosso corpo, assim como a microbiota que está dentro de você, ela quer sobreviver. As alterações que acontecem por conta de estímulos de treinamento físico acontecem para melhorar o seu metabolismo, para melhorar a eficiência do seu corpo, e é por isso que você não fica mais dolorido com pequenas cargas que antes você ficava. É por isso que você consegue correr muito mais do que antes você corria. É por isso que você aguenta muito mais carga de treino hoje do que você aguentava antes, porque o seu corpo se adapta. Então, assim, mesmo não tendo trabalhos para a gente saber exatamente quais seriam essas alterações, o que a gente acredita é que essas alterações, elas aconteceram necessárias ao estímulo que esse cara tem constantemente ao corpo dele, para que favoreça essas adaptações, para que favoreça a recuperação desse cara, para que ele continue evoluindo. Mas, como eu falei, as demandas energéticas e de nutrientes são muito grandes, porque essa pessoa ela faz muito esforço. Então, não é, o treinamento ele pode sair daquela zona de bonzinho se você não der valor para as outras coisas que são importantes para promover essas adaptações. E aí, por isso que entra a alimentação, que entra o tipo de nutriente que você consome, a quantidade desse nutriente, o alimento, o descanso, e as outras coisas do seu estilo de vida que são importantes também. O treinamento físico, ele é algo que ele é conhecido por ser algo bom para a nossa saúde, porque ele provoca estímulos que vão levar a uma adaptação. Mas o caminho que essa adaptação vai tomar depende também desses outros fatores. E é por isso que hoje a gente entende que a microbiota intestinal é tão importante para o desempenho e principalmente para a saúde dessas pessoas que fazem esportes e que fazem exercícios, porque ela se adapta também.
ela sofre uma adaptação também, por conta dos estímulos do treino. Mas se você não der um suporte nutricional, se você não pensar nos cuidados que contribuem para melhorar a microbiota intestinal, acaba que você favorece condições inflamatórias e condições ali que vão retardar o tempo de recuperação, né, Gi? É por isso que hoje se fala muito mais em saúde intestinal e hoje em dia até a gente trabalha e lê muitos artigos apontando realmente que os cuidados com o intestino, incluindo o microbiota nesse ambiente, eles favorecem fatores importantes para o desempenho dessas pessoas. E assim, isso sempre foi verdade, isso sempre aconteceu, só que a gente não tinha noção de como acontecia, porque a gente não tinha tecnologias para estudar essa microbiota. E hoje a gente tem, então a gente, na verdade, percebeu que tudo que a gente estudava antes, agora a gente sabe como é que acontece, né? E por que acontece. Eu acho que, até voltando um pouquinho nessa questão da pergunta, aproveitando que o professor Fábio Lira entrou, porque eu já estava com isso aqui pensando há um tempo que eu queria falar, eu acho que tem um pouco a ver, e talvez o Antônio tenha até falado isso, porque ele já deve ter ouvido ou o Fio ou a Luciele falando do trabalho deles com atletas masters, né? E eu também fiquei pensando um pouco nisso aqui, quando ele colocou a pergunta, porque o que a gente sabe dessas pessoas com muita experiência no treino, na verdade, são duas coisas, no intestino, né? E até que tem toda a relação com tudo que você foi colocando aí. Que quando você pega um atleta, então, que ele passou muitas vezes, né, por conta desse histórico aí, então, uma pessoa que foi ativa o tempo todo, fazendo modalidades que tem uma característica mais, né, do endurance ou da longa duração, como esse intestino ele foi muito exposto, né, à redistribuição de fluxo, então ele privou, e aí a gente já sabe que isso faz com que você aumente, né, então a célula ficar privada de oxigênio, isso tem efeito positivo até certa parte, mas quando isso acontece de fato, uma quantidade, né, de estímulos muito grande, então eu privo muito, isso aumenta as chances, então, desse intestino, ele de fato ficar mais permeável, desse indivíduo apresentar, né, uma microbiota por todo o contexto. Então, quando eu faço muito exercício de longa duração, eu preciso de muito aporte de carboidrato, eu preciso de muito aporte nutricional, e isso gera alterações nessa microbiota. E mais, eu tenho menos períodos de recuperação para que esse intestino ele se recupere totalmente. Então, tem alguns trabalhos que mostram que ao longo do tempo, né, atletas com muita experiência, eles vão apresentando uma maior suscetibilidade de ter sintomas gastrointestinais. Por quê? Porque ele está sendo muito exposto, né, a essa situação do intestino ficar privado, e aí o aumento metabólicos produzidos pela célula, essa célula está privada de oxigênio, isso seria negativo. Então, eu aumento ao longo do tempo a chance desse indivíduo apresentar sintoma gastrointestinal e desenvolver algumas sensibilidades alimentares que estariam relacionadas, na verdade, com essa saúde intestinal alterada. E aí, o grande ponto, né, que eu também gosto muito de falar disso e logo dizer, o ponto é o quê? Que você precisa periodizar, tanto o treino junto com a nutrição, né? Porque existe um período lá da periodização do treinamento, e tendo mais conhecimento sobre o intestino e a importância disso, a gente consegue, né, pensar em atrelar essas duas coisas, porque existe um período do treinamento que o volume está mais baixo, que a intensidade está mais baixa, enfim, quando esse atleta ele já passou pela competição-alvo, né? E aí existe esse momento que é o momento de cuidar da saúde intestinal. E, assim, se esse indivíduo ele faz isso de maneira correta, adequada, porque existe outro momento que de fato vai ser inviável você ter um alto consumo de fibras, porque as fibras elas aumentam a chance de apresentar o sintoma perto, né, de determinados perfis de treino, principalmente do treino longo, enfim. Então, vai ter momentos que não vai dar para pensar tanto em cuidar da saúde intestinal baseado no alimento. E nessa hora a gente pode pensar, talvez no probiótico, talvez no alimento fermentado. Mas existe um momento da periodização do treinamento físico, né, que dá para pensar em cuidar muito bem desse intestino. E que talvez, porque daí a gente está falando de algo, né, que a gente está sabendo agora e que só vai dar para ver esses atletas, esses indivíduos daqui 50 anos ou pelo menos uns 30, talvez isso
melhore e diminua as chances em termos de idade das pessoas apresentarem. Se a gente pensar num contexto mais natural e geral, né, em termos de um corpo envelhecendo, isso já acontece de maneira teoricamente natural, embora a gente tenha formas de tentar fazer com que isso aconteça de maneira mais tardia, né? Que a gente já sabe que o envelhecimento ele vai facilitando de algum jeito alterações na microbiota, existem alterações também que vêm da alimentação e que isso também, por conta do quadro de desbiose, vai facilitando algumas sensibilidades alimentares e o desenvolvimento de alguns quadros intestinais. Então, é possível que isso esteja, né? Não dá para colocar, né, a mochilinha no treinamento e dizer que foi o exercício que levou a isso, porque são dois fatores associados que vão gerar possíveis alterações. E eu acho que é legal também pensar que as adaptações advindas do treinamento físico na microbiota, na verdade, o que elas tentam e o que elas estão mais atreladas é tentar melhorar a eficiência de realização do exercício, né? Porque a gente está tendo uma demanda energética muito grande e essas bactérias, elas vão, de algum jeito, tentar ajudar nisso, né? Então, eu tenho lactato que está sendo produzido lá durante o exercício, que, eu posso, então, aumentar a população de bactérias que consomem esse lactato e produzem intermediários das vias de produção de energia. Ou seja, isso chega lá e volta, de algum jeito, para virar ATP nesse músculo que precisa trabalhar, né? Então, tem muito essa relação. E hoje mesmo eu estava vendo um trabalho aqui falando um pouquinho da parte também neuromotora, né? Porque a gente sabe que, embora a gente pense muito em ATP, quando eu estou falando de um exercício que está envolvido mais, não é cíclico, né? Não é corrida, não é bike, enfim, mas que eu tenho uma demanda cognitiva alta, ou que eu tenho uma demanda de coordenação motora mais alta. Essa ativação neuromuscular, ela também é importante. Então, tem um trabalho que foi publicado na Science, ele foi feito com animais, ainda não é com humanos, mas que ele traz um resultado muito legal, que é mostrando que um animal germen-free, ele tem menos acetilcolina sendo entregue nas terminações nervosas, quando comparado com um animal que tem microbiota. Então, só para a gente contextualizar, né, a acetilcolina, ela é lá um neurotransmissor que é liberado na fenda para que a gente tenha todo o estímulo, então, para que ocorra a construção muscular. Então, se eu tenho menos acetilcolina na terminação nervosa, provavelmente eu vou recrutar menos fibras, ou seja, eu vou ser menos eficiente na realização do movimento. E isso, inclusive, pode estar mais relacionado com o exercício de força do que quando a gente está falando, então, do exercício de endurance, né? E aí, voltando um pouco, porque eu fui lá, né, sei lá, estou quase chegando em Aracaju nessa viagem que eu fiz aqui, mas voltando um pouco, falando do estudo da Luciele, eu nem sei se o Pio está aí ainda, mas falando um pouquinho do estudo da Luciele, Antônio, eu não consigo fazer o fechamento. Você sabe que eu até tive várias conversas com ela falando um pouquinho do probiótico em relação a isso, né? Pensando, porque a Luciele, ela mostrou, na verdade, que os atletas masters, eles têm lá eles preservam mais, né, linfócitos T naive, comparado com indivíduos que não são atletas e não mantiveram atividade física de um nível, né, regular e mais intenso durante uma vida inteira. Então, ela mostra que eu tenho uma quantidade maior, quando comparado, né, em idade semelhante, eles têm mais linfócito T naive, ou seja, de algum jeito eles conseguem gerar resposta, porque no idoso o que a gente mais tem é isso, né, dificuldade de gerar resposta, por isso que eles respondem mal à vacina, por isso que eles são mais inflamados, enfim, isso está relacionado com esse processo do envelhecimento, né, que a gente chama de imunossenescência, principalmente, e ela também viu que, além disso, tem uma população específica de linfócitos que eles têm uma tendência, em vez no idoso, naturalmente, você vai ter uma tendência desses linfócitos eles terem um perfil mais inflamatório, e esses atletas, eles têm lá uma preservação da resposta anti-inflamatória maior, né? Então, o que eu diria, olha, muito provavelmente, o que a gente vai ver, talvez, é algo parecido com o que você vê nos centenários para esses indivíduos, né? Que é uma preservação de algumas populações de bactérias que vão estar atreladas com esse perfil de resposta aí, imunológica, enfim, né? Então, talvez Faecalli, Bifidum, que vai estar mais preservado ali.
Mas é difícil a gente dizer que foi o exercício, porque, poxa, esse indivíduo provavelmente, como a Yane colocou, ele também cuidou mais dessa alimentação, ele manteve talvez uma diversidade alimentar maior, porque é o estilo de vida associado a essa demanda que vem do exercício, né? A pessoa que preocupa em performar, que está preocupada com o resultado, ela busca todas as ferramentas que possam manter ou melhorar isso. Então, isso tem, né? Isso está muito pautado na técnica do movimento, no treino bem realizado, na disciplina, enfim, na constância, mas na qualidade alimentar. Então, que é apontado lá nos centenários, né? Quando eu não estou falando de estudos com exercício, mas o que é apontado lá? Olha, o centenário, ele parece conseguir preservar mais essa resposta imune e essa microbiota, né? Uma carga bacteriana maior, e que isso está atrelado principalmente... Onde a gente encontra a maior quantidade de sedentários? Na Itália, por exemplo, né? E em locais os quais a gente tem uma alimentação, né? Que está mais pautada lá nas gorduras poliinsaturadas, que está mais atrelada a um alto consumo de vegetais e naturalmente as fibras, dos pescados. E de carboidratos. Dos pescados, ou seja, o perfil, né, da proteína que vem, ela também é um pouco diferente do que a gente tem tradicionalmente aqui na nossa dieta brasileira, ocidental, enfim. Então, tem várias, eu diria que assim, tem vários pontinhos para a gente ir colocando, né? Quando eu estou falando do indivíduo que ele é um atleta master, porque ele foi a vida inteira. E isso foi até um negócio para discutir com a Luciele, né? Do tipo, será que precisa ser atleta, né? Porque é claro que eu estava pensando em mim, né? Porque eu não sou atleta. Mas eu sou ativa, então eu sou esse indivíduo aí que a Yane falou, que, né, faz lá suas 4, 5 vezes de atividade de 1 hora, que ela quase falou que não vale de nada, né? Mas, enfim, eu sou essa pessoa e eu queria saber se quando eu for idosa vai ter valido a pena para o meu sistema imunológico. Essa era a minha pergunta, basicamente, né? E assim, o que ela colocou muito bem para mim, basicamente, né? Pensando nessa questão, é que parece que esse volume do treino e essa ativação, principalmente do que eles pensam ser, está pautado na atividade simpática, então eu tenho uma descarga, né, um drive ali acontecendo, em termos de que só a intensidade de fato, né, ou esse volume da atividade traria, é o que vai fazer a grande diferença, né? E a partir daí, então, mudei pro CrossFit, porque daí eu acho que lá a minha atividade simpática ela está sendo bem ativada. Que talvez dê para me comparar um atleta master, mas tô brincando, tá, gente? Mas hoje, isso que você falou, essa discussão é muito bacana. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, porque realmente, assim, até o atleta também, ele não é aquela pessoa super saudável. Como a gente falou, são várias questões que estão envolvidas junto com o estímulo do exercício para que, de fato, a gente considere se uma pessoa realmente está em uma situação ou não de saúde, porque, sei lá, você pode até ser triatleta ou até ser atleta olímpico, mas se você tiver esse excesso de treinamento, essa alta carga de treinamento e não tiver o cuidado de outras coisas, principalmente em relação à nutrição, porque assim, pessoal, o nutriente, além da energia, eles são participantes importantes de diversas reações químicas que acontecem dentro dos nossos órgãos. Se a gente não tem esse suprimento básico, as reações elas vão começando a ter problemas. E aí você deixa de produzir proteínas importantes, você começa a ter perda de massa muscular ao invés de ganho, né? Porque querendo ou não, sei lá, você está fazendo um treino de força, é o estímulo. Mas se você não tem proteína para que esse músculo consiga se recuperar desse estímulo, você não vai ganhar massa muscular só fazendo treinamento de força sem ter o suporte nutricional. Então, o atleta master não necessariamente ele é tão saudável assim, a não ser que ele tenha todas essas questões, esses pilares, em congruência com o estímulo que ele recebe. E nesse sentido de estímulo, você dar estímulos novos ao seu corpo de uma forma gradativa, respeitando essas fases, eu acho que é um dos segredos que, lógico, a gente não vai virar imortal, tá?
mas que vai ajudar realmente a você ter um envelhecimento com muito mais qualidade de vida e muito provavelmente você retardar a chegada de fato desse envelhecimento em si, né, das doenças que estão associadas ao envelhecimento e talvez prolongar esse tempo de existência também. Obviamente que a gente está falando isso em termos de promoção de saúde, a gente não tem como evitar a morte de ninguém, nós não temos controles nenhum sobre o futuro e sobre daqui a 30 minutos, mas em termos de teoria, o que a gente vê na prática e o que a gente lê através das evidências científicas também, várias evidências, tá? Cada evidência traz um ponto que a gente lê e reflete e vai criando ali teorias baseadas em várias evidências, é que quanto mais você der estímulos novos ao seu corpo, e o treinamento ele faz isso, mais você dá oportunidade para o seu corpo se manter saudável. E aí o que a gente vê é que as pessoas, principalmente no mundo moderno, elas estão cada vez mais sedentárias, mesmo que a sua alimentação não esteja tão ruim, mas a tendência é que você necessite comer menos, porque você não tem um gasto calórico ali muito alto para que de fato você continue se alimentando como você se alimenta hoje, né? Com o envelhecimento, a tendência é que você vá precisando de menos energia, porque os seus órgãos eles já vão reduzindo a velocidade das reações, como você não tem estímulo sobre o seu músculo, então você acaba tendo um pouco menos de massa muscular a cada dia que passa, isso vai exigindo menos e vai necessitando menos de energias e nutrientes. Só que a gente não vai, assim, comendo tão pouco, né? A gente, um dia ou outro, a gente come a mais, às vezes vai numa festa, num aniversário e tal. E isso vai se tornando cumulativo e vai favorecendo o envelhecimento. Esse envelhecimento, ele é principalmente caracterizado por essa perda de massa muscular e por essa redução da capacidade do seu sistema imunológico de poder ser eficiente em situações novas, como, por exemplo, agora na Covid-19. Em situações assim adversas do dia a dia, quando muda a temperatura bruscamente, isso é um estímulo adverso para o seu corpo. Quando você muda a alimentação de um dia para o outro, quando você fica um dia de jejum, quando você sofre um estresse psicológico, isso é um efeito adverso para o seu corpo. Mas quando você treina todos os dias, e você vai mantendo esses estímulos e você vai se motivando dia após dia, melhorando sua distância, trocando o treinamento através da periodização, sempre em busca de se manter ativo. Você não precisa ser um atleta master para chegar lá nos 100 anos. Esse estímulo ele é vital, que vai ajudar também na sua alimentação e associado a essa alimentação você conseguir retardar cada vez mais esse envelhecimento. Porque aí o seu corpo se mantém ativo. É como se você desse um propósito para o seu corpo se manter produtivo, sempre produzindo novas células, mantendo a massa muscular, enfim, fazendo os seus órgãos continuarem funcionando na mesma velocidade, porque você está mantendo ali um estímulo e você está sempre levando a novos estímulos, né? Acredito que na prática isso é visível. Você foi falando isso e eu lembrei de duas coisas aqui. Eu acho que Vitinho disse que está nessa fase. O Vitor está na fase de um dia ter um aniversário, outro dia ter um almoço. Já faz uns 5 anos que ele está nessa fase, na verdade. E o treino a gente não vai muito bem. Mas eu vou falar duas coisas aqui. Enfim, a gente pode caminhar para finalizar. Eu não sei se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aqui pra gente, mas que é em relação a essa parte aí, que você falou, inclusive, de que não necessariamente um atleta, ele é saudável, né? E isso me fez lembrar, na verdade, algo que eu fiquei pensando muito quando eu vi alguns casos de Covid de atletas que morreram, né, de Covid, assim. E algumas pessoas questionando isso, do tipo, nossa, você está morrendo até atleta. E a primeira questão que veio na minha cabeça foi exatamente essa. Bom, muito provavelmente, né, não é ser atleta sinônimo de saúde, ou de saudável, ou de alimentação com grande qualidade, né? E eu pensei muito isso, assim, pô, a gente não vai saber, né?
Mas será que esses atletas que de fato morreram, pensando no que a gente já sabe que o Covid tem, né? Uma das grandes portas de entrada dele é ou pela via trato respiratório ou pelo trato gastrointestinal. Pelo intestino. Será, né, que de algum jeito esse indivíduo, porque vamos lá lembrar que no endurance a gente tem o indivíduo que não cuida, né? E a gente ainda tem, né? Eu acho que é legal falar isso também. A gente ainda tem, posso dizer como pessoas que chegaram lá no laboratório para participar do nosso estudo, pessoas que treinam para uma maratona só aumentando o volume e achando que se ele fizer só na água isso é melhor, porque acham que os suplementos não fazem bem. Então a gente ainda tem esse tipo de caso, pessoas que não tomam nada, que simplesmente almoçam, tomam café da manhã e anulam as necessidades advindas do treinamento físico, de alta intensidade ou com volume alto. Então, assim, e nos recordatórios de alimentação, nos recordatórios de alimentação, vinha lá salgadinhos, que teve um aniversário ontem, teve alguma coisa. Então, assim, em geral, pessoal, a alimentação de uma boa parte deles era bem aleatória e a prova já ia acontecer alguns dias, né? Então... e aí, assim, eu acho que isso é um pouco de prova, e para colocar, né, nessa conta de que não necessariamente quando eu falo de um atleta, isso é sinônimo de ter uma boa alimentação e dele estar bem, porque assim, a pessoa para fazer uma competição, é claro, eu estou falando de um atleta amador, né? Um cara, uma pessoa, eu não vou falar um cara, porque eu vou colocar uma mina agora nessa história aqui, que aí a gente já colocou muitos caras. Não dá para chegar no pódio, né, nesse formato. Não dá para chegar no pódio nesse formato. Não estou falando de elite, não estou falando de alguém que vive para o esporte, mas estou falando de alguém que participa de competições e que é a grande massa, na verdade, para as provas, né? Porque não é do pódio, na verdade, que essas provas elas sobrevivem, mas sim da quantidade de pessoas que fazem isso a nível recreacional, amadores, que encontram no esporte uma forma, né, de competir, de ter aspiração, enfim. Mas essas pessoas, elas erram muito, porque elas acham que, para fazer uma maratona, eu posso simplesmente ir aumentando meus quilômetros até conseguir completar 42, né? E isso ainda acontece bastante. Então, esse era um ponto que eu queria botar aqui, né, de quando a gente fala, e até mesmo quando você fala, mas era atleta e morreu de não sei o quê. Tá bom, mas tem atleta que fuma, né? E, enfim, tem pessoas, isso existe bastante. Então, é um ponto importante. E, assim, volto lá pro intestino de novo, né? Não tá cuidado esse intestino, né? E essas questões, assim, principalmente de sintoma gastrointestinal, que a gente está tratando da microbiota, elas têm fatores genéticos muito pequenos. Está muito, assim, 95% atrelado a fatores ambientais. Então, sim, são seus hábitos, suas escolhas e o que você, né, mantém ali de maneira mais constante, que vai fazer uma diferença. E agora eu não lembro mais o que era outra coisa que eu queria falar, né? Eu não vou falar. Você tinha falado do atleta de ele não ser exatamente, necessariamente saudável, né? Eu falei a questão do envelhecimento também. Inclusive, pessoal, a sarcopenia, ela é uma condição muito comum em idosos e ela é basicamente, né, existe uma complexidade maior, mas basicamente ela é caracterizada por essa perda gradativa de massa muscular e aumento de massa gorda também ali na região óssea e na região muscular, e a massa gorda em excesso, ela é inflamatória. E aí, para essa pessoa que também não tem um estímulo do treinamento físico, que é um estímulo positivo, isso vai cada vez mais piorando. E hoje nós temos uma grande quantidade de estudos em humanos, inclusive, mostrando a relação da microbiota, características da composição da microbiota desses indivíduos com esse perfil de sarcopenia ou com essa perda de massa muscular, de função muscular também. Então, enfim, tudo volta para o intestino, porque é pelo intestino por onde a gente absorve esses nutrientes que são tão importantes para a nossa sobrevivência. E o estímulo do treinamento físico, ele é extremamente importante para que a gente se adapte e se torne cada vez mais eficiente. Então, por isso que o músculo e o intestino, eles são dois órgãos dentro de um eixo que é muito importante em termos de saúde,
Se você pensa em saúde, você tem que pensar em cuidar do seu intestino e cuidar da sua massa muscular, considerando a nutrição nesse meio, né? Através da nutrição que a gente vai cuidar desse intestino. E se você pensa em desempenho, é músculo e intestino de novo. Porque o músculo é quem vai fazer o movimento e você precisa capacitar esse músculo para que ele se torne resistente e forte, embora que mesmo em exercícios de endurance existe também o trabalho de fortalecimento que é extremamente importante, porque você está ali sofrendo da repetição do exercício e você precisa fortalecer todos os seus grupos musculares e articulares e ósseos para que eles realmente consigam suportar aquele esforço e se adaptar. A intenção é essa, a adaptação, né? E o intestino cada vez mais absorvendo esses nutrientes, melhorando a microbiota e favorecendo todo esse metabolismo que acontece lá no músculo. E aí hoje a gente fez muita questão de trazer esse assunto para vocês, porque é um assunto necessário em qualquer contexto. Não só no esporte, mas principalmente em questão de saúde, de envelhecimento, de tratamento, tá? Quando a gente pensa em desbiose, formas de tratamento de desbiose, são através dos cuidados nutricionais voltados para intestino e exercício físico. O meu estudo, ele apontou para a gente que, mesmo em pessoas que não têm doenças e que seriam consideradas saudáveis, ainda assim, o treinamento físico traz benefícios para essa microbiota e que, em outros contextos, principalmente que a gente sofre muito hoje, que é a obesidade, esse eixo ele é extremamente importante. Não é através de dietas restritivas, feitas de qualquer jeito, que a gente vai conseguir a cura da obesidade. Não vai. Não é assim, pessoal. É considerando as adaptações e os estímulos que a gente precisa para manter esses órgãos sempre responsivos e se adaptando, né? Sempre em busca de um propósito de realmente estarem ali vivos. E acho que é isso, Gi. Você lembrou? Lembrei, eu vou falar isso, enfim, e daí a gente fecha, porque eu acho que é um bom jeito, inclusive, de fechar a nossa live, porque é uma informação importante. Bom, a primeira que, só para demonstrar para vocês por que a nossa interação, né, minha e da Iane, é importante. Assim. A Iane falou bastante dessa questão intestino-músculo, né, de novo, intestino-músculo, enfim, e eu vou pôr o cérebro aí nessa... em vez de ser um dueto, virar uma tríade, porque o músculo esquelético, né, que mexe o nosso aparelho locomotor, ele não faz nada se não tiver o cérebro mandando a informação, diferente dos nossos órgãos. Então, para que isso aí aconteça, para que a gente se mexa, para que exista, né, essa comunicação, a gente precisa de cérebro, intestino e músculo atuando de maneira conjunta, né? E a gente não veio aqui hoje falar de intestino cérebro, mas eu acho que essa tríade, na verdade, ela é muito importante. Falando enfim, de todos os comandos que vêm, e que, assim, porta de entrada necessário para a ação, né, do que hoje a gente diz que é a gente, ou algo que a gente habita de algum jeito aqui, e o nosso cérebro é quem manda esse estímulo. E aí, a última coisa assim, que eu quero dizer, e aí, Ayane, queria te agradecer o pessoal que ficou com a gente aqui, quem vai assistir depois, mandem os comentários, digam o que vocês acharam também. É que eu acho isso muito importante, e eu sempre penso isso quando eu leio alguma coisa de exercício. A gente não foi feito para ficar parado, sabe? Quando a gente pensa em de onde veio o ser humano, né, em termos de Homo sapiens, nós viemos com o movimento. E assim, para que a gente tenha, né, de acordo com o que a gente tem de histórico, se tornar do que a gente demoraram muitos anos. Então, essas adaptações, elas demoram muito a acontecer, né? E hoje, se a gente tem esse formato, se a gente usa oxigênio, né? E, enfim, se a gente tem uma massa muscular, é porque é necessário mover esse corpo, né? Então, o movimento, ele é vital para o ser humano atual, né? Pode ser que daqui a 1000 anos a gente seja mais embolotado e aí não seja mais, porque a gente vai viver no metaverso, a gente vai ser muito mais virtual do que real. Então, pode ser que o formato de um ser, né? Talvez ele nem se chame mais humano, mas ele seja muito diferente. Mas o fato é que hoje,
para o que a gente tem, para o que a gente necessita, né? O movimento ele é muito importante. Então, eu acho que assim, essa é uma fala, porque é claro que o exercício ele é necessário para que o nosso intestino ele esteja bem, para que os nossos hormônios estejam bem, para que a nossa cabeça esteja bem, porque isso faz parte, na verdade, né, de uma necessidade. Então, o contato com a natureza é também necessário, assim como o contato social é também necessário. E se a gente, né, também é bom, porque a gente também veio de um lugar lá há muito tempo atrás, e a gente passava estresse, né? Faltava comida, a gente corria de um predador, talvez, enfim, né? A gente tinha que se esconder de uma tempestade porque não tinha casa. Então, a gente ganhou muita coisa, mas, né, com esse nosso ganho, a gente também teve uns ônus, né? Que bom, agora a gente precisou sistematizar algo que acontecia inerente, quando a gente tinha lá uma vida rural e caminhava 5 quilômetros para ir até a casa da vizinha, pegar lá um pouco de feijão, que era o que ela produzia, e eu produzia milho, talvez, ou eu levava minha vaca lá para a gente... Então, o exercício, ele faz parte das nossas necessidades, né? E talvez quando a gente compreender isso, a gente vai ter uma vida diferente, eu diria. Exercício é vida. Bom, amiga, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer, foi muito legal. Espero que o pessoal tenha gostado também. E lembrando, então, daqui 2 semaninhas a gente volta para falar um pouquinho mais. A gente não falou nem nada do que a gente tinha programado, na verdade, nada. Fomos totalmente para outro caminho. A gente arrumou outro título e veio aqui qualquer dia falar para vocês que a gente queria falar de açúcar de cadeia curta, de performance, assim. Não falamos nada disso. Pessoal, tragam suas sugestões também. É verdade. Tragam suas sugestões também. Muito obrigada pelo convite, viu, Gi? Para mim é sempre muito bom aqui. Então, até a próxima, pessoal. Um beijo e até. Boa noite aí para você e para todo mundo.